Que o dia de todos que nos acompanham hoje seja iluminado e repleto de ricas bênçãos divinas. Sejam muito bem-vindos a mais este mergulho profundo. É um prazer estar aqui para mais uma exploração de hoje. E olha, hoje nós temos em mãos um material incrivelmente fascinante para destrinchar. É o capítulo 13, que leva o título de O Templo, do livro A Cruz do Rei, escrito pelo autor Timothy Keller. Um texto riquíssimo, com certeza. Sim. E a nossa missão nesta análise de hoje é bem clara. Nós vamos explorar a tese central do autor sobre uma figura que é, assim, incrivelmente paradoxal. O Keller nos apresenta um rei que subverte absoluta e completamente todas as expectativas humanas. Todas as expectativas, né? Seja de poder, de status ou até mesmo de religiosidade. Exato. E ao mergulharmos nesses argumentos do livro, o objetivo é desconstruir uma confusão muito comum no comportamento humano. O Keller aponta com muita precisão a diferença gritante entre uma verdadeira transformação de caráter e aquilo que ele chama de uma mera agitação religiosa. Agitação religiosa, gravem bem esse termo. Pois é. O autor usa eventos históricos super específicos para nos forçar a olhar para as nossas próprias motivações mais profundas, questionando mesmo o que é apenas aparência e o que é substância de verdade. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a cena inicial que o livro nos apresenta já quebra qualquer expectativa lógica que a gente possa ter. Totalmente. O Keller nos coloca na famosa entrada triunfal em Jerusalém. E vamos contextualizar isso para quem nos ouve. Naquela época do Império Romano, quando um rei ou um general conquistador chegava a uma cidade, existia um roteiro cultural muito claro, né? Sim, o famoso triunfo romano. Isso, um desfile de poder absoluto. Eram cavalos de guerra gigantescos, prisioneiros acorrentados, uma demonstração de força militar esmagadora. Uma ostentação de poderio mesmo. Mas aí o texto nos mostra Jesus mudando deliberadamente esse roteiro. Em vez de um imponente garanhão de guerra, ele entra montado em um filhote de jumento. Um animal de carga. Um asno que nunca tinha sido montado. Para quem acompanha a nossa análise, tentem visualizar a cena com uma analogia moderna. Imaginem o líder da nação mais poderosa do planeta chegando para sua própria posse presidencial. Certo. Só que não em um comboio de dezenas de carros blindados pretos, cercado por atiradores de elite. Ele simplesmente desce a avenida principal pedalando uma bicicleta infantil de rodinhas. Nossa, é uma quebra de imagem brutal. É uma imagem quase cômica de tanta vulnerabilidade. Por que alguém escolheria uma postura tão bizarra e indefesa para um momento de aclamação pública? O que é fascinante aqui é que, segundo a análise do Keller, essa escolha não tem absolutamente nada de aleatória ou de improviso. Ah, não. Não. O livro aponta que essa atitude é o cumprimento exato de uma profecia antiga, lá do livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Essa profecia descrevia o rei prometido chegando, abre aspas, justo e humilde, montado num jumentinho. Entendi. E para entender a profundidade psicológica e teológica disso, o Keller resgata a perspectiva de um teólogo do século XVIII, o Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, sim. Isso, num sermão clássico chamado A Excelência de Cristo. E o Edwards baseia o argumento dele numa visão lá do livro do Apocalipse, no capítulo 5, onde o narrador descreve aquela expectativa enorme no céu, certo? Exatamente. A expectativa pela chegada de um leão, o leão da tribo de Judá. E na nossa mente, na mente de qualquer leitor daquela época, o leão é o símbolo máximo de força, ferocidade, Predação, né? majestade inquestionável. Perfeito. Mas quando o observador na visão finalmente olha para o centro do trono para ver esse leão, o que aparece é um cordeiro. Uau. E não apenas um cordeiro, mas um cordeiro com marcas de sacrifício. É o símbolo máximo da brandura e da vulnerabilidade. Mas peraí, porque eu preciso ser ascética aqui por um momento. Um choque de imagens como esse soa muito poético num sermão, sabe? Claro, na teoria lindo. Só que na vida real, leão e cordeiro representam coisas opostas.
Força bruta e extrema paciência não costumam andar de mãos dadas de jeito nenhum. É verdade. Na nossa experiência cotidiana, quem tenta misturar extremo poder com extrema vulnerabilidade geralmente acaba tropeçando, né? Sem dúvida. Ou a pessoa é um tirano implacável que esmaga todo mundo, ou é um capacho que foge de qualquer conflito. Como que o Keller argumenta que isso não é apenas, sei lá, uma dupla personalidade ou um colapso mental da figura histórica? Esse é exatamente o ponto central da genialidade da tese do Edwards que o Keller adota. O argumento é que Jesus conjuga esses dois extremos de uma forma que transcende a experiência humana comum. Como assim? Na nossa realidade falha, como foi muito bem pontuado agora há pouco, essas características parecem mutuamente excludentes, sabe? Sim, pessoas com muito poder político raramente têm uma humildade genuína, daquelas de lavar o chão para os subordinados. Exato. E por outro lado, pessoas extremamente mansas e submissas raramente possuem uma soberania inabalável de bater de frente com a injustiça. Faz sentido. A tese do livro é que, em Jesus, nós encontramos um caráter perfeitamente integrado. É a majestade infinita perfeitamente entrelaçada com a humildade completa. A justiça mais rigorosa convivendo com uma graça sem limites, seria isso? Exatamente. Não é um pêndulo que fica oscilando entre raiva e passividade. É uma beleza moral onde o poder é usado exclusivamente para servir. E a vulnerabilidade é assumida não por fraqueza, mas por uma força de vontade inabalável. Perfeito. Então não é fraqueza, é poder sob controle absoluto. E com certeza. E o mais impressionante, acompanhando a narrativa do livro, é que é exatamente essa personalidade magistral que domina tanto a força do leão quanto a brandura do cordeiro que o prepara para o que vem a seguir. Ah, sim. O grande conflito. Porque o leão de Judá, que acabou de entrar na cidade na tal bicicleta de rodinhas que a gente imaginou, ele está prestes a rugir de forma ensurdecedora no centro do poder financeiro e religioso da época, o imenso Templo de Jerusalém. E o contraste que o Keller cria aqui não poderia ser mais dramático. Ele entra na cidade como a personificação máxima da paz, no filhote de jumento, mas no dia seguinte o cenário muda de forma drástica, sabe? Fica até violento, né? Ao entrar no complexo do templo. Sim, a atmosfera vira do avesso. E que cenário! O livro traz um detalhe histórico que me deixou chocada e ajuda a pintar muito bem esse quadro. O historiador antigo Flávio Joséfo relata que em um determinado ano, durante a Semana da Páscoa judaica, cerca de 255 mil ovelhas foram vendidas e sacrificadas nos pátios do templo. É um número absurdo. 255 mil animais. Para quem acompanha a nossa análise, parem um segundo e tentem conceber isso do ponto de vista sensorial, sabe? Deve ser inimaginável. Imagine o barulho ensurdecedor de uma bolsa de valores num dia de pânico financeiro. Todo mundo gritando preços, fechando negócios freneticamente. E aí soma isso o mugido e o balido de milhares de ovelhas. Sim, o barulho, o cheiro forte de centenas de milhares de animais confinados num espaço murado, além daquele tilintar constante das moedas nas mesas dos cambistas que cobravam taxas extorsivas dos peregrinos. É a imagem de um verdadeiro caos comercial. Era um hipercapitalismo selvagem, que estava perfeitamente disfarçado sobre o manto de uma estrutura religiosa inquestionável. Sim, mas aqui eu preciso fazer de novo o papel de cética. Porque a gente lê a cena onde Jesus começa a revirar mesas, a expulsar cambistas e derrubar as cadeiras de quem vendia pombas com um chicote improvisado. Sim, a famosa purificação do templo. Olhando de fora, para um leitor desavisado, isso não soa como uma baita contradição daquele cordeiro. Não parece só um descontrole emocional absurdo, um ataque de fúria cega diante de uma feira que era necessária para os sacrifícios. Por que tamanha agressividade? Se conectarmos isso ao cenário geral da arquitetura do templo, o porquê dessa indignação muda toda a perspectiva. Se olharmos só para as mesas viradas, sim, parece fúria irracional. Mas o Keller nos convida a ir além. O espaço físico importava. Importava demais. Aquele pátio específico onde todo esse comércio colossal e barulhento acontecia não era o santuário interno, era o chamado Pátio dos Gentios.
a área dos estrangeiros. Exatamente. Essa era a única área de todos os hectares do complexo do templo onde os não-judeus, as pessoas de outras nações, tinham permissão para entrar e buscar a Deus. Nossa. O espaço que deveria ser dedicado ao silêncio, à reflexão e à oração inclusiva para o mundo inteiro foi monopolizado. Virou um curral barulhento, bancado pelos líderes religiosos. Caramba! Então o Keller argumenta que ele não estava tendo um chilique por causa do comércio em si. Não, de forma alguma. Ele estava atuando ali como um advogado de defesa implacável dos excluídos. Ele estava usando a força do leão para proteger o espaço sagrado daqueles que a sociedade havia empurrado para a margem. Faz todo sentido. Ele estava defendendo o direito de acesso. O texto até menciona que, enquanto derrubava as mesas, ele cita o profeta Isaías, gritando que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isso mesmo. Ele está cobrando a inclusão que havia sido apagada pelo lucro, né? E o ponto central do argumento do Keller aqui é mostrar que a atitude choca porque a expectativa da época era exatamente o oposto. Como assim o oposto? A crença geral era que, quando o Messias finalmente chegasse com poder, ele purificaria o templo expulsando os gentios indesejados para proteger os judeus. Uau, então Jesus inverte totalmente essa lógica nacionalista. Totalmente. Ele expulsa os comerciantes judeus de dentro de casa para purificar e liberar o espaço para os gentios. Isso é profundamente subversivo. Demais. Ele não estava só reformando a feira, ele estava desafiando a totalidade do antigo sistema de sacrifícios que separava as pessoas, e sinalizando que agora, pessoas consideradas impuras ou estrangeiras teriam acesso direto ao divino. E, para entendermos o peso cósmico desse acesso, o Keller diz que precisamos recuar no tempo. Temos que voltar ao próprio livro de Gênesis. Sim, e essa é sem dúvida uma das conexões mais ricas do capítulo todo. O Keller propõe que a história do templo não começa na arquitetura de Jerusalém. Não, começa na biologia. Na biologia do Jardim do Éden. Na visão teológica que o autor apresenta, o Éden era o santuário original, o local de habitação direta com o divino. Onde não havia morte, doença nem deformidade. Havia apenas uma palavra que resume tudo: Shalom. Shalom. Essa palavra hebraica que significa muito mais que a simples ausência de guerra. Significa prosperidade plena, uma teia de relacionamentos perfeita, paz e bem-aventurança absolutas. Mas o caos desmorona esse Shalom, né? Pois é. Quando a humanidade, na narrativa de Gênesis, decide buscar status, poder e sentido de vida em outras coisas, colocando o próprio ego no lugar do Criador. E a perda do paraíso, segundo o autor, é primariamente a perda dessa presença imediata. A perda do Shalom. Sim. O texto de Gênesis usa uma imagem visual fortíssima para descrever esse rompimento. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles olham para trás e veem uma espada flamejante. Uma lâmina de fogo, né? Isso. Uma lâmina que se revolvia por todos os lados, guardando e bloqueando o caminho de volta à presença e à árvore da vida. E o livro faz questão de frisar que isso não é apenas uma imagem de fantasia, sabe? O Keller usa uma analogia muito lúcida sobre como nós lidamos com o custo da injustiça no nosso mundo moderno. É um ponto muito bom. Pensemos no seguinte: quando uma injustiça terrível e profunda é cometida contra alguém que amamos, digamos que alguém destrua a reputação de uma pessoa inocente. Certo. Um simples pedido superficial de me desculpe não resolve nada, né? Não, a ferida continua lá. Não apaga o dano. Exatamente. A balança do nosso próprio senso de justiça exige mais. Alguém precisa pagar um alto custo para consertar a situação. A dor gerada precisa ser absorvida por alguém. E nesse sentido, o Keller argumenta que a espada flamejante representa justamente a justiça eterna, uma justiça implacável e perfeita, que barra o acesso à pureza divina porque o mal real exige um pagamento real. Mas aí vem a grande questão que o livro levanta. Quem, com um histórico humano cheio de falhas, conseguiria passar por essa espada de justiça e sobreviver? A resposta óbvia é: ninguém. Ninguém sobrevive. E é para tentar resolver esse bloqueio que estruturas inteiras foram criadas, né? Como o antigo tabernáculo no deserto
e o próprio Templo de Jerusalém. Sim. O que Ellen explica é que essas estruturas eram soluções provisórias. Eram ilustrações didáticas, mas altamente limitadas. Muito restritas. O templo possuía, no seu núcleo, uma sala minúscula chamada Santo dos Santos, protegida por um véu incrivelmente espesso. E a ideia ali era que o véu protegia o povo da presença direta, que seria letal devido à espada flamejante da justiça. E as regras eram tão estritas que apenas o sumo sacerdote, uma única vez por ano, no chamado Dia da Expiação, podia cruzar aquele véu. E ele não entrava lá com boas intenções, né? Não mesmo. Ele precisava levar o sangue de um animal sacrificado. Era a forma visual e bem visceral de dizer: não há como voltar à presença sem se submeter à lâmina da justiça. A vida de um substituto foi cobrada. Só que era um símbolo exaustivo e que precisava ser repetido ano após ano. E restrito a um só povo. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante na argumentação do Keller. Oba, vamos lá. Se os sacrifícios eram só um paliativo temporário, como passar pela espada de fogo definitivamente? Como restaurar o shalom global? Essa é a grande pergunta. A resposta nos leva de volta ao rei paradoxal, o leão que também é o cordeiro imolado. O argumento é que Jesus, sendo a figura divina encarnada, ele próprio assume o golpe da espada. Ele caminha voluntariamente para a cruz, certo? Isso. Ele se submete à lâmina da justiça eterna. O Keller argumenta de forma belíssima que a morte na cruz é o maior triunfo cósmico, porque, quando a espada da justiça o feriu, por ele ser inocente e infinito, a espada acabou ferindo a si mesma e se quebrou. Ano do século XVII, o John Owen. A frase do Owen é fantástica. É incrível. A frase é: a morte da morte na morte de Cristo. O conceito do Owen é que, ao absorver o golpe total da justiça e pagar o custo da rebelião humana, o próprio conceito de morte como punição foi exaurido. A barreira flamejante foi extinta. E a evidência narrativa disso nos evangelhos acontece no templo, no exato momento da morte dele. O texto relata que aquele véu espesso rasgou-se de alto a baixo. E o Keller enfatiza muito a direção do rasgo. Sim, não foi de baixo para cima, como se vândalos humanos tivessem rasgado. Foi do alto, do céu para a terra. A espada flamejante foi apagada de cima para baixo. E o caminho de volta ao Éden, de volta ao Shalom, foi escancarado não apenas para uma elite religiosa uma vez por ano. Foi aberto de forma permanente para todas as pessoas. Exatamente. Isso dá um sentido imenso a toda aquela indignação no pátio dos gentios que a gente conversou agora há pouco. Verdade. Ao expulsar o comércio, ele estava decretando a falência do sistema provisório e excludente, né? Porque ele mesmo, com seu próprio corpo, estava prestes a se tornar o templo definitivo. Mas a análise do Keller tem mais um elemento muito curioso. Há um incidente que acontece, cronologicamente falando, entre essas vidas e vindas de Jesus a Jerusalém e que costuma deixar muita gente confusa. Ah, o incidente da figueira. O famoso incidente da figueira amaldiçoada. Eu tenho que confessar, lendo essa história pela primeira vez, parece que ele acordou de mau humor, pulou o café da manhã, ficou irritado de fome e descontou tudo numa planta aleatória. É uma passagem que gera desconforto mesmo se lida fora de contexto. O texto diz que ele viu a figueira de longe, cheia de folhas, foi buscar fruto, não achou nada e o próprio texto solta essa, pois não era a época de figos. É o que está escrito lá. E aí ele amaldiçoa a árvore. Sinceramente, sob um olhar cético moderno, isso não soa incrivelmente mesquinho e desproporcional? Um ataque de arrogância contra uma árvore que só estava seguindo as estações do ano? O que nos escapa nessa leitura, hein? Escapa o contexto agrícola e cultural muito específico do Oriente Médio Antigo. O Keller faz questão de esclarecer isso. Na botânica daquela região, as figueiras têm um ciclo peculiar. Na primavera, quando as folhas grandes começam a despontar, bem antes dos figos da estação de verão aparecerem, os galhos produzem obrigatoriamente pequenos nódulos precoces, chamados de tacks. Tacks. Sim, e esses nódulos eram comestíveis. Era uma fonte de alimento muito esperada por viajantes pobres. E a regra da figueira ali era clara.
As folhas e os nódulos nascem juntos. Ah, entendi. Se uma árvore vista de longe já apresentava uma folhagem farta, ela implicitamente prometia que já tinha esses nódulos comestíveis escondidos lá. E se não tivesse? Se alguém chegasse perto e encontrasse as folhas ostentosas, mas absolutamente nenhum nódulo, isso era o diagnóstico botânico de que a árvore estava doente. Ela estava estéril e apodrecendo por dentro. Nossa! O crescimento rápido e aparente das folhas, sem nenhum fruto básico, era sintoma de deterioração profunda. Ela já estava morta, só não sabia ainda. Então, o que tudo isso significa na narrativa do livro? Fica muito claro que ele não estava tendo um ataque de fúria por causa da fome. Não era sobre o estômago dele. O Keller sugere que ele estava orquestrando o que os antigos profetas chamavam de uma parábola viva, né? Precisamente. Uma encenação dramática. Uma aula prática ao ar livre que serviria de recurso visual para o diagnóstico que ele ia fazer do Templo de Jerusalém logo em seguida. Na argumentação do livro, a figueira doente é a metáfora perfeita para o templo que ele encontrou e funciona como um alerta severo contra qualquer forma de religiosidade de fachada. A tal folhagem enganosa. O templo, exatamente como a figueira, parecia incrivelmente saudável e vivo. Tinha folhagem de sobra. Eram atividades sem fim, 255 mil sacrifícios, um comércio fervoroso, corais, doações polpudas. Muita agitação religiosa balançando ao vento, né? Mas ao inspecionar o coração do sistema, Jesus não encontra fruto nenhum. Não havia compaixão, não havia oração genuína pelas nações estrangeiras, não havia justiça para os marginalizados. Havia apenas um crescimento puramente estético encobrindo uma morte espiritual lá dentro. É um golpe duríssimo, não apenas na religião do século I, mas na nossa percepção de valor hoje, sabe? E como? A folhagem abundante engana os nossos olhos diariamente. O Keller constrói um argumento poderoso de que uma estrutura, seja o templo histórico, uma corporação ou a nossa própria agenda pessoal, pode estar abarrotada de pessoas indo e vindo, calendários esgotados. Muito barulho de sucesso. Sim, mas estar completamente vazia de verdadeira transformação de caráter. Na visão do autor, é possível nos ocuparmos com infinitas atividades moralmente aceitáveis, sem que o nosso eu profundo mude um único milímetro. A agitação vira um escudo contra a verdadeira mudança. Exato. E é ao chegar nessa conclusão que a análise atinge o seu ápice prático. O texto argumenta que estar na presença desse rei paradoxal, o leão e o cordeiro, exige consequências inescapáveis. Não tem como sair ileso. A tese é lógica. Se o caráter de Jesus conjuga em perfeita harmonia a majestade e a humildade, a justiça rigorosa e a graça extrema, então a convivência com ele não pode resultar apenas em, sei lá, ir a reuniões. Deve reproduzir essas mesmas características em quem diz segui-lo. O Keller bate na tecla de que a essência do cristianismo nunca foi um mero aperfeiçoamento moral superficial. A proposta é de uma regeneração radical da essência humana. E o livro é muito cirúrgico nesse espelho que coloca diante de quem lê. O Keller apresenta um questionamento direto, sabe? Muito direto. E diz: se na vida diária existe uma impaciência crônica com subordinados, ou uma raiva constante no trânsito, ou uma ansiedade paralisante por status. E se não há uma luta real contra isso? Sim. Se falta capacidade de engolir o orgulho e perdoar uma ofensa, então toda atividade benevolente ou religiosa em volta dessa pessoa é só folhagem batendo ao vento. É só a agitação verdejante da figueira doente. Uma vida cheia de diplomas de virtude, mas sem a seiva vital que produz os frutos de humildade e amor que o mundo tanto precisa. E essa é a ironia final, né? E talvez a mais bela, lá da conexão com o sermão do Jonathan Edwards. O fato de que a espada da justiça foi extinta e que a salvação é gratuita, isso não significa que o compromisso seja superficial a partir dali. Na visão do Keller, o dom é de graça, mas o custo subsequente é tudo que somos.
Quem entende que foi resgatado por essa espada que caiu sobre o inocente, não tem como permanecer com o caráter intocado. O amor e a justiça absolutos geram os frutos palpáveis organicamente. Caso contrário, caímos na mesma armadilha cínica dos cambistas do templo. Transformamos o que deveria ser sagrado em uma conveniência pessoal estéril. Isso é profundamente desafiador, olha, e nos leva a uma reflexão final que a gente precisa deixar como provocação para quem nos ouve carregar além deste momento. Uma excelente provocação. Vivemos num mundo obcecado por produtividade, aparências nas redes sociais, por estarmos sempre ocupados, né? Mas baseados na tese do Keller, a grande pergunta é: se analisarmos com honestidade a nossa rotina, quanto do nosso cansaço é apenas barulho de mercado no pátio dos gentios? Quanto da nossa energia gasta é só acúmulo infinito de folhas? De folhas para convencer os outros de que somos relevantes. E qual é a nossa disposição para desligar o barulho, ficar em silêncio perante esse rei paradoxal e permitir que a espada corte as nossas ilusões e pode os galhos mortos do nosso ego? Fica o grande desafio de inspecionarmos a raiz da nossa própria folhagem. Porque, no fim das contas, o mundo não precisa do barulho das nossas folhas, mas sim dos frutos reais do nosso caráter. E para quem se fascinou com as reflexões de hoje, temos uma excelente notícia. Teremos um novo episódio explorando ainda mais as profundezas deste mesmo livro. Foi uma exploração riquíssima. Agradeço imensamente a companhia de todos nessa jornada pelas complexidades desse texto fenomenal. Um grande abraço. Que Deus abençoe todos os ouvintes.